bem-vindo ao canal do STJ Direto ao Ponto. O assunto desse vídeo é cruz. Vou dar minha parcela de contribuição para esse assunto muito debatido, certo? Você sabe que as testemunhas de Jeová discordam da ideia de que Jesus Cristo morreu numa cruz. Ao invés disso, elas ensinam que ele morreu numa estaca, numa estaca reta assim. Eu, que era testemunha de Jeová, e acreditava nesse ensinamento. Aqui eu vou falar por que meus conceitos mudaram e por que minhas ideias estão mais alinhadas com o conceito comum aí na corrente principal do cristianismo, de que Jesus Cristo morreu numa cruz mesmo, com os braços abertos. O enfoque desse vídeo aqui vai ser nas fontes seculares, nas fontes eruditas. Eu vou te mostrar aqui como a Torre de Vigia fez uso de várias fontes eruditas para tentar convencer os adeptos dessa ideia que ela quer ensinar, que diferencia essa religião. Eu começo te mostrando a informação que tem aí no site das Testemunhas de Jeová, e você vê como a Torre de Vigia tenta se desfazer da cruz tradicional que a gente conhece, e ela diz que há evidências na Bíblia de que Jesus morreu numa estaca. Embora ela admita que a Bíblia não diz diretamente sobre o instrumento onde Jesus foi executado. Agora veja bem, o que a Torre de Vigia entende como evidência bíblica é o significado da palavra stauros, que ela depende que os eruditos forneçam para ela. Veja bem, se você é uma pessoa atenta, que você já deve começar a perceber, se você faz pesquisas, que o assunto todo pode ser subjetivo. Por quê? Porque até mesmo os eruditos têm explicações opostas, entendeu? Tem diferenças de opinião sobre esse assunto. Então a pergunta que eu faço para você é o seguinte: qual erudito você escolhe para te apoiar? Qual você acha que tem a razão? Então o assunto já é um pouco subjetivo, certo? Eu, da minha parte, acredito que Jesus morreu nessa cruz que eu te falei, conforme ensinada pelas religiões, mas é porque eu acredito que há mais evidências que apontam para esse lado. Agora, o assunto é mais sério do que isso, porque eu vou te mostrar o que os editores da Torre de Vigia fizeram com as próprias fontes que eles escolheram, que supostamente apoiam as Testemunhas de Jeová. É isso que eu vou te mostrar aqui. Começando com uma citação que a Torre de Vigia fez do Dicionário Bíblico Imperial, e aparece aí no livro Raciocínios. Ela selecionou alguns trechos que diz assim, que a palavra stauros, lá no grego, devidamente significava uma estaca, um poste reto. E aí, até mesmo entre os romanos, a crux, da qual se deriva a nossa cruz, parece ter sido originalmente um poste reto. Torre de Vigia selecionou alguns trechos da matéria, lá da fonte erudita, mas deixou de fora várias coisas importantes. E você nunca viu porque nunca pesquisou essa publicação. Então vamos consultar o dicionário propriamente dito, algo que a gente nunca fez quando era testemunha de Jeová. Pena que eu só tenho a versão inglesa, mas eu traduzi aí para você. Porque o enfoque do verbete inteiro é diferente do que a Torre de Vigia apresenta. Porque ela selecionou alguns trechos, mas o verbete diz que o significado de stauros como poste reto era no começo do Império Romano. O Império Romano que não durou 2 dias, uma semana, um mês, mas durou séculos. E aí o verbete diz mais coisas para nós. E aí essa parte de cima é a parte que a Torre de Vigia usou na publicação, e essas sublinhadas aí, um monte de coisa que ela deixou de fora e não informou os adeptos. Porque o Império Romano passou a introduzir uma modificação na tal estaca, no poste reto. Quando passou a ser usado como instrumento de punição, uma peça transversal de madeira era comumente adicionada, porém nem sempre. Mas era uma opção dos romanos também crucificar, de braços abertos, os criminosos. O verbete também menciona o historiador Sêneca, falando de pelo menos 3 formas de como os romanos executavam os criminosos. Então não era só num poste reto. E termina no final do verbete dizendo que não há dúvidas de que por volta da era do Evangelho, da época de Jesus Cristo, a crucificação era geralmente realizada por se suspender o criminoso em uma peça de madeira em forma de cruz, com os braços abertos. Vamos para outra fonte, usada pela Torre de Vigia, o Novo Dicionário da Bíblia, de Douglas. De novo, ela selecionou alguns trechos parecidos com aquele outro dicionário, onde ela fala o vocábulo grego para cruz, stauros, significa primariamente um poste reto ou uma trave e secundariamente um poste usado como instrumento de castigo e execução. Porém, o dicionário fala mais coisa que não foi apresentado. Estou te mostrando aí a capa do dicionário, e na sequência
o que diz o verbete, diz muita coisa. Ele fala que durante o Império Romano, além do poste simples, havia 3 tipos de cruz. E aí, por volta da condenação de Jesus Cristo, aí fala que o criminoso era obrigado a carregar a travessa da cruz, chamada de patíbulum, até o local de sua tortura e morte. E fala que foi isso aí que Jesus carregou quando ele estava lá com dificuldade de carregar lá, né, o pedaço de pau, era esse patíbulo. Aí quando chegava lá no local de execução, a pessoa era pregada nessa travessa, né, chamada de patíbulo, e aí era levantada lá no poste reto. Aí morria com os braços abertos. Outra coisa importante aqui que foi ignorado pelos editores da Torre de Vigia é que Irineu, lá perto do 1º século, falou, né, que Jesus Cristo ele morreu numa cruz e missa, que é essa parecida com essa que as religiões usam hoje. Eu coloquei agora nessa imagem que você está vendo um trecho do escrito, né, de Irineu no livro Contra Heresias. Aí ele faz ali um simbolismo com o número 5, né, em torno de acontecimentos relacionados com o Senhor Jesus. E ele fala claramente aí da cruz, né, que ela tinha 5 extremidades, 2 no comprimento, 2 na largura, uma no centro. Então está desenhando para nós qual era o formato da cruz onde Jesus morreu. Olha, eu consigo apontar 2 problemas no modo como os editores da Torre de Vigia usaram essas fontes eruditas mencionadas. E na época a gente não percebia isso, eu não percebia isso porque não consultava as fontes. Mesmo que tivesse tentando consultar, ia procurar lá, na época que não tinha internet, ia procurar uma biblioteca e ia ter dificuldade de encontrar essas fontes eruditas porque elas não são impressas em larga escala aos milhões de cópias para o público comum. Mas a Torre de Vigia tinha os recursos para poder achar essas publicações e usar da maneira que queriam. Então o problema número 1, manipulação de informação e fabricação de evidência. Ela distorceu o assunto todo ali que o erudito ficou pesquisando anos, às vezes uma vida toda, para publicar uma publicação dessa. Tá entendendo? Aí ela pega e volta as próprias publicações dele contra eles mesmos, contra os eruditos. E ainda diz para os adeptos que você não pode acreditar nos eruditos quando eles dizem uma coisa diferente do que ela disse. E esse tipo de coisa acontecia constantemente, eu não percebia, né? Porque eu não consultava as fontes de matéria, como o Testemunho de Jeová. Mas hoje o mundo também mudou, tem uma coisa chamada informação, internet, né? O mundo da informação na palma da sua mão. Não pesquisa? Quem não quer? Problema número 2. Vou te mostrar por que é incoerente para mim o fato dos editores da Torre de Vigia ignorarem o testemunho de Irineu, certo? Do Dicionário Bíblico de Douglas. Irineu que é considerado um dos pais da igreja. E ele, assim como Justino Marte, fez alusão ali à cruz e missa de braços abertos, como instrumento onde Jesus morreu. Aí você talvez, testemunho de Jeová, vai pensar assim, mas é porque esse povo aí tudo era apóstata, os pais da igreja. Que a Torre de Vigia instiga esse tipo de pensar. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Você sabia, né, como leitor das publicações da Torre de Vigia, que ela vive dando crédito para os pais da igreja do ponto de vista histórico, não é assim? Ela vive fazendo uso dos comentários deles como testemunhas de eventos lá próximo do 1º século. Nós vimos um exemplo recente aí na Sentinela do ano passado, que eu já mencionei aqui no meu canal, quando a Torre de Vigia fala dos cristãos que fugiram lá de Jerusalém no 1º século, na destruição. E ela faz uso do comentário de Eusébio, um dos pais da igreja, embora toma cuidado, né, de colocar ali historiador Eusébio. Mas ela entende que o comentário dele é confiável quando ele fala que os cristãos fugiram ali para a cidade de Pela. Você está entendendo o que está acontecendo aqui ou está difícil? E com respeito a Irineu, dá uma olhada nessas partes sublinhadas que eu sublinhei para facilitar a sua vida e veja como Irineu nas publicações é visto como alguém honesto em defesa da verdade. Agora responde para mim, como é possível que a Torre de Vigia dê crédito aos pais da igreja em diversos aspectos do ponto de vista histórico? E se Irineu é visto dessa maneira aqui, como é que o testemunho dele foi ignorado quando ele falou da cruz e missa? Você está entendendo? Tá difícil. Você está entendendo o tema do meu vídeo aqui? O título? Não é, no mínimo, relativa essa verdade que as testemunhas de Jeová ensinam? Você está percebendo a chavezinha, o interruptor da credibilidade sendo ligado e desligado a todo momento a bel prazer da Torre de Vigia? Qual é o critério que ela usa para estabelecer a verdade dela? É o seguinte, é ignorar, descartar informações de historiadores que ela considera confiáveis quando as informações desses mesmos desprovam a doutrina dela. Você está entendendo?
E eu vou te mostrar agora que isso acontece também com um dos escritos de Joséfo, ele que é um dos queridinhos da Torre de Vigia, tido como historiador confiável e sempre mencionado nas publicações das Testemunhas de Jeová. Ele mencionou uma coisa interessante que eu aprendi há pouco tempo pesquisando e eu vou te mostrar agora. Você está vendo aí? Esse livro de Joséfo, A Guerra dos Judeus, foi mencionado várias vezes aí nas publicações das Testemunhas de Jeová. Mas essa informação aqui, a Torre de Vigia nunca ousou apresentar. Por quê? Lá no primeiro século, no 70 da Era Comum, por volta de 70, da destruição de Jerusalém, ele fala de como os soldados romanos começaram a pegar os judeus que tentavam escapar da cidade e pregavam nas cruzes de várias maneiras. O que você acha dessa informação aqui? Você sabe que esse evento aqui não está muito distante do tempo em que Jesus andou na Terra, certo? Só algumas décadas de diferença. Então, no primeiro século já, os romanos pegavam e crucificavam as pessoas de formas diferentes, inclusive com os braços abertos. Você está entendendo que essa ideia não é invenção dos pais da igreja? Não é invenção do suposto mundo cristão apóstata, pós-apostólico? Você está entendendo? Olha, e para você que fica aí do outro lado da tela pensando assim, esse assunto é irrelevante, não importa se Jesus morreu numa estaca ou numa cruz, o importante é que ele morreu para nos salvar. Eu te digo o seguinte, você claramente não está entendendo o propósito do meu vídeo e claramente nunca esteve na pele de uma testemunha de Jeová. Um dos seguidores. Eu me lembro muito bem de como eu andava com o livro Raciocínios, lá no serviço de campo, debaixo do sol quente, pregando na casa das pessoas. E eu tinha ali informações sobre a cruz, que a Torre de Vigia queria, né, que eu apresentasse caso o assunto surgisse. Mas de vez em quando eu encontrava moradores ali, atentos, né, espertos, tinham 3 versões da Bíblia em casa, e aí pesquisavam o mundo inteiro, pesquisavam o mundo romano, a história toda. E aí não acreditavam no que eu estava mostrando para eles. E a Torre de Vigia dizia para mim, Charles, para de tentar ficar convencendo moradores que não estão corretamente dispostos para com a verdade, ela falava. E vá procurar os merecedores. Merecedores que hoje eu entendo é sinônimo de incautos. Moradores incautos, desinformados, que nunca pesquisaram nada, não liam um versículo da Bíblia e iam cair vítimas da informação manipulada que eu estava levando. Vai vendo. Outra coisa, para quem fica pensando assim, eu não acredito que Jesus morreu na cruz porque a cruz é pagã. Mas isso nem é argumento isso aí é o espantalho na história, porque o enfoque da questão aqui não é qual é o sentimento que a gente deve ter em relação à cruz, se deve usar na adoração, se deve pendurar no pescoço, se deve pendurar na parede. Nada disso é o enfoque aqui. O enfoque é o fato. Jesus morreu na cruz ou numa estaca? O enfoque aqui é veracidade e credibilidade. Não é possível que a gente tenha líderes religiosos de uma religião que diz que ensina a verdade, que precise manipular a informação desse jeito que eu te mostrei. Depois acham que ainda tem franqueza para continuar repetindo para os adeptos, nas mesmas publicações, vez após vez, como é importante ser fiel no mínimo, como é importante ser honesto em todas as coisas e falar sempre a verdade. Se você não consegue sentir incômodo sobre o modo como esses editores agiram, você já perdeu seu senso de dignidade há muito tempo e se preza muito pouco. Porque eu tenho certeza que você não gosta nem um pouco das tentativas por aí nesse mundo de manipulação de informação que a gente tanto vê, vindas da mídia ou de autoridades políticas, que seja. Por que a gente deveria pensar diferente com respeito a líderes religiosos? Eu vou chegando ao final desse vídeo, mas eu não ia deixar de ler um versículo aqui da Bíblia com você, porque eu acredito que se há alguma dica sobre o instrumento onde Jesus foi executado, eu acredito que está aqui em Mateus capítulo 27. Essa passagem que eu li muitas vezes, mas lia com uma certa lente, né, que tinha sido colocada nos meus olhos. Mas aí diz que quando Jesus foi pregado, uma inscrição, né, uma acusação foi colocada acima da cabeça dele. As escrituras podiam ter dito assim, né, que uma inscrição foi colocada acima dele, acima de Jesus, mas disse acima da cabeça, né? Então, eu entendo que é diretamente acima da cabeça. Então, Jesus morreu com os braços abertos. Essa é a minha opinião. É nisso que eu acredito. E encerro aqui ressaltando de novo a importância de se respeitar a opinião das pessoas, né? Incluindo as testemunhas de Jeová, que têm todo o direito de acreditar no que querem acreditar e de ensinarem o que querem ensinar. Cada um faz o que quer com as informações que recebe. Até a próxima, então. Eu desejo uma boa semana para você.